Salve, salve! Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria. E hoje quero iniciar com vocês, porque hoje, nesse dia 15 de setembro, é o dia que celebramos o dia de Nossa Senhora das Dores. Invoquemos Nossa Senhora para que ela seja a Nossa Senhora intercessora, para que em todos os momentos em que estivermos passando por um momento de escuridão, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de contrariedade, um momento de negatividade, um momento de doença, um momento de enfermidade, um momento difícil que Nossa Senhora, que ela é Nossa Senhora das Dores, possa ela interceder por nós junto do seu Filho Jesus. Por isso rezemos esta Ave Maria, invocando a intercessão e a proteção de Nossa Senhora em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esse momento da nossa espiritualidade, vamos seguindo em frente com mais um vídeo, com mais uma live, pedindo sempre que o amor de Deus, o amor cristão, se faça presente em nossos corações e que a palavra do Senhor seja aquela que possa abrir para nós caminhos, possa nos mostrar qual é o caminho. O caminho nós já sabemos qual que é, mas que nos dê a possibilidade de trilhar com fé, com seriedade esse caminho. Qual caminho, Padre, você está falando? O caminho daquele que disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele é o único caminho. Não adianta perguntar qual o caminho que devemos seguir. É esse, é o único. Não tem outro caminho que a gente deva seguir a não ser esse. Jesus disse, eu sou o caminho. E se a gente quiser, então, trilhar por esse caminho, aonde é que nós vamos chegar? Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho te leva à verdade, e a verdade te leva a ter vida. Que vida? Vida plena, vida em abundância, vida de alegria. Então, é o seguinte, olha só, ó. Um caminho, Jesus é o caminho. É difícil seguir Jesus? É difícil. Ou se é difícil, temos que fazer muitas renúncias, temos que podar muitas coisas na nossa vida, temos que abandonar, entre aspas, até algumas coisas gostosas, algumas coisas, né, que seriam até boas, pensando assim, humanamente falando. Então temos que mudar a nossa vida, temos que deixar de praticar certas coisas, mas é o caminho. E o caminho, ele se abre, ele é estreito, é difícil, mas ele começa a se abrir. O caminho, aí a gente vive a verdade dos filhos de Deus, a verdade daqueles que buscam salvação, a verdade daqueles que buscam a libertação. E o caminho continua se abrindo, e chega aonde a vida. Que vida? A vida que existe de um lado ao outro. Vida de abundância, vida de alegria, vida de bênção, vida de prosperidade, vida de amor, vida de fé, vida de tudo aquilo que podemos pensar, de bons relacionamentos, de um bom casamento, de um bom namoro, de um bom estudo, de uma boa profissão, de uma família linda, maravilhosa, de boas emoções, de bons sentimentos. Tudo isso nós encontramos lá na frente. Mas primeiro nós temos que começar a trilhar o caminho. O caminho. Para alguns é mais estreito, para outros é um pouquinho mais largo, mas é o caminho que a gente tem pela frente para trilhar. É o caminho. É o caminho de Jesus. É o caminho trilhando por aquilo que Jesus nos ensina a viver no nosso dia a dia. E por isso que o nosso tema de hoje é, olha aqui, ó, Jesus
Jesus nos conhece por dentro, no nosso íntimo. Aqui eu poderia colocar assim, ó. Eu vou até mudar um pouquinho aqui. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Em todos os casos, poderíamos dizer Jesus nos vê. Pode Jesus nos ver? Sim. Como diz, tem uma música que diz, mesmo que eu me esconda nas montanhas, lá tu estás. Mesmo se vou lá no mar, lá tu estás. Se subo a serra ou se me prostro no mar, lá tu estás. E tu me vês em todo e qualquer lugar. Então, meu irmão, minha irmã, digamos o seguinte: por que é pecado tudo aquilo que você fez de errado? Porque Jesus viu. E Jesus viu tudo aquilo que eu e tu e nós fizemos. Quando você pensava que ninguém te via, Jesus estava lá. Pense em tudo aquilo que você fez de errado. Pense. Naquele momento, Jesus estava lá. Vendo tudo. Quem sabe Jesus até estava olhando, ele fez isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. O que vai fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem sabe ele mesmo, mais uma vez, Jesus disse assim: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus viu aquilo que tu via na internet, aquilo que tu via no celular, aquilo que tu via na televisão, aquilo que tu olhou, aquilo que tu bisbilhotou, aquilo que tu pensou. Ele sabe de tudo. E é por isso que eu vou falar aqui, Jesus vê. Padre, mas como que Jesus vê? Jesus vê por dentro, Jesus vê por fora. Ah, é? Sim! Vamos pegar o texto de João, o Evangelho de João, São João, porque tem outro João, então é o Evangelho mesmo, né? Evangelho de João, capítulo 1, 47 a 51. São João 1, 47, 51. E que diz assim, ó. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui alguém pode talvez estar dizendo: Padre, não entendi nada. Só sei que Jesus está falando com Natanael, mas é um encontro de Jesus e Natanael. Como que aqui você vai dizer que Jesus vê por dentro e por fora? De onde você tirou isto? Aqui mesmo no texto. Olha só, vou ser bem rápido hoje, tá? Primeiro versículo aqui em cima. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou. Ó, Natanael vinha, ainda estava vindo. E Jesus disse: aí vem um israelita de verdade,
um homem sem falsidade. Se Jesus não conhecia Natanael, como é que Jesus sabia que ele era um homem de verdade? Como é que sabia que Natanael era um homem sem falsidade? Como é que Jesus sabia as características? Como é que Jesus sabia o caráter? Como é que Jesus sabia a personalidade de Natanael? Jesus ainda não tinha falado com Natanael. Porque Natanael ainda vinha. E Jesus começou a falar com ele, dizendo: você é um homem de verdade, Natanael. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua índole, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os teus desejos, eu conheço a tua vida, eu conheço o teu pensar, eu conheço o teu agir. E você é um homem de Deus. E digamos o seguinte: e se nós pudéssemos ouvir Jesus falar de nós? O que será que Jesus iria dizer, hein? Lá vem o Padre Miro. E aí ele completaria com quem? Um padre de verdade. Ou um padre mais ou menos. Lá vem o Padre Miro, um padre feito a machado. Uma machadinha. Ou ele diria o que de você, hein? Lá vem uma senhora íntegra, uma senhora de fé, uma senhora de amor. Lá vem um homem justo, puro, casto, santo. O que é que Jesus diria de cada um de nós? Você já se perguntou? Porque Jesus nos conhece quando estamos sozinhos, quando estamos pensando, quando estamos vendo, quando estamos falando, quando estamos ouvindo, quando estamos praticando alguma coisa, Jesus sempre nos vê. Lá vem um homem de verdade. Lá vem uma pessoa, Natanael, um homem com caráter de verdade, de serenidade, sem falsidade. Então, nós temos que prestar bem atenção, porque não adianta nós escondermos dos outros, porque Deus vê e sabe de tudo. É por isso que eu gosto sempre daquela música que diz assim, uma música bem simples, né? Que fala exatamente de não termos duas caras, mas sermos uma pessoa íntegra naquilo que nós somos. A música diz assim, ó, se não me falha a memória, a música é do Giliard. O que me adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado? O que adianta? Ou seja, em um momento eu vou na igreja e penso que sou salvo porque Jesus me viu na igreja. Mas fora da igreja sou totalmente uma outra pessoa. Falo mal das pessoas, critico as pessoas, fofoco, intrigo, falo mal das pessoas, encrenco, falo mal dos vizinhos. Meu Deus do céu! Então, o que me adianta ir na igreja se lá fora eu vivo tudo errado? Se aquilo que eu aprendo, que aqui me encontro com Jesus, até mesmo vou comungar todos os domingos, comungo Jesus, mas aqui comungo o Jesus da cruz. E aqui não sou capaz de comungar o Jesus, meus irmãos. Comungar o Jesus na presença de cada um. Então, nós temos que ser pessoas coerentes.
naquilo que pensamos, naquilo que somos. E não fazer o seguinte, tentar enganar a Deus e tentar enganar o povo. Muitas pessoas dizem o seguinte: Padre, o meu marido ou a minha esposa, quando quer fora de casa, ajuda todo mundo. Faz caridade, ajuda, isso, aquilo. Padre, mas dentro de casa, quando está em casa só com a família, é um Deus nos acuda. É xingamento, é palavrões, é briga, é contendas. Aí eu te pergunto, adianta ser assim? Querendo enganar a quem? De Deus não se zomba. De Deus não se engana. Ele vê e sabe tudo em todo e qualquer momento. Ele sabe até mesmo. Às vezes a gente não faz as coisas de Deus. E aí a gente tenta enganar os outros e a si mesmo dizendo: ah, por que você não foi na missa domingo? Ah, sabe por quê? Porque veio gente lá em casa. Sabe por quê? Eu estava cansado. Sabe por quê? Eu tinha que isso, aquilo. Foi porque você não quis ir. Fala diretamente. Minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Eu poderia ter convidado as pessoas, as visitas e na missa também. Eu poderia ter lavado a louça num outro momento. Eu poderia ter lavado a louça de manhã, ou se eu ia à missa de manhã, eu poderia lavar a louça depois da missa. Se eu estava cansado, eu poderia fazer o seguinte: ir na missa e pegar o domingo todo para descansar. Não adianta querer nos enganar. Não adianta. É isso que Jesus está falando aqui. Esse evangelho de João, mas é palavra de salvação, palavras do Senhor, palavras de salvação. Então aqui mostra como Jesus conhece a pessoa por dentro. E aí, quando Natanael chega perto, pergunta: Senhor, de onde me conheces? Nós nunca conversamos. Nós nunca tivemos um contato. Eu nunca falei com você. Eu nunca me abri para você, Jesus. Eu nunca desabafei contigo. Como tu conheces a minha vida, Jesus? Como tu conheces? Se tu nunca teve um contato comigo. E Jesus responde assim, ó: ah, de onde eu te conheço? Natanael, enquanto você estava debaixo da figueira, eu te vi. Piorou aqui. Aqui piorou. Natanael vai chegando, quem sabe, daquela figueira até onde estava Jesus, quem sabe até quantos quilômetros. Quem sabe Natanael parou debaixo daquela figueira porque era um sol escaldante. Quem sabe foi para descansar. Quem sabe foi para refazer as forças e as energias para continuar a caminhada. Porque se Natanael já estivesse chegando, ele não iria parar debaixo daquela figueira. Se era perto da chegada, então Natanael teria dado a continuidade. Se ele parou para descansar, para beber um pouco de água, para refazer as forças, para sentar um pouco debaixo da sombra da figueira, então é sinal que ele estava ainda longe de chegar até onde Jesus estava. E Jesus disse o seguinte, ele olha para Natanael e diz: como é que eu te conheço? Eu te vi. Eu te vi lá debaixo daquela figueira quando você parou. O quê? Como? Você vê tudo aquilo que eu faço também? E Jesus disse: sim.
Eu te conheço por dentro e por fora, Natanael. Te conheço. Sei o que tu pensas, mas sei também o que tu fazes. Sei o que tu vês, mas também o que tu aprontas. Eu sei de tudo. Olha que coisa, hein? Meu Deus dos céus. Ele nos vê. E se Jesus, que ouve e que vê, prescruta os corações, entende os pensamentos, o que será que Jesus viu ultimamente, hein? Da gente? Será que ele viu só coisa bonita? Ou será que ele viu também coisa feia? Será que ele viu em nós somente coisas do bem? Ou também coisas do mal, do pecado? Tá, padre. E agora? E agora que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Ai, padre. E agora como é que eu vou chegar para Jesus e dizer, Jesus, errei. Jesus, me desculpa, Jesus, ai que feio, Jesus. Ai, Jesus, tu viu aquilo que eu fiz, tu viu aquilo que eu disse. Tu viu aquilo que eu pensei, tu viu aquilo que eu falei. Agora, padre, agora o que é que eu vou fazer para limpar a minha imagem diante de Jesus? Se existe o pecado, existe a graça também. Onde superabundou o pecado, aí também superabundou a graça de Deus. Ai, padre, que lindo! Isso é lindo, né, padre? Mas fala mais, padre, fala mais. Então, onde abundou o pecado, aonde tem o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual que é a graça de Deus em cima do pecado? Qual é a graça de Deus em cima do pecado? Temos um sacramento chamado de penitência ou confissão. A confissão, meu querido irmão, minha querida irmã, é aquela que apaga, aquela que desfaz, aquela que pede perdão, aquela que novamente limpa o coração humano diante de Deus e diante dos irmãos. Se você pensou e disse e viu, Jesus viu aquilo que eu fiz. Jesus ouviu aquilo que eu falei. Jesus prescrutou o meu coração, os meus sentimentos, o meu entendimento, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos. Mas eu pensei coisas que não tinha que ter pensado. Então, sabe o quê? A partir de hoje, no mais rápido possível, você vai fazer, sabe o quê? Uma confissão. Uma confissão. Procure o padre aí da sua paróquia e faça uma boa confissão. Passe tudo a limpo, tire essa vergonha que você fez, apague tudo isso aí, apague também da memória de Jesus, porque a confissão apaga também da memória de Deus, você não será julgado por um pecado confessado. Todo pecado confessado, você não será julgado. Mas você será julgado por todo pecado cometido e não confessado. Então faça uma boa confissão, para você novamente voltar a ter a paz no teu coração. E aqui embaixo, aí Jesus ficou contente. Jesus disse assim: tu crês
Natanael, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Como se eu tivesse contado algo grande, algo novo, algo que você se assustou? Natanael, coisas maiores do que estas você vai ver. E eu não sei. Aqui eu digo, coisas maiores, nós ainda vamos ver. Sinais, prodígios, curas, milagres, feitos, sinais nos céus, sinais na terra, sinais no mar, sinais no ambiente, sinais em todos os lugares nós vamos ver. Nós vamos ver sinais no meio de nós, sinais de Deus. Nós vamos ver a presença de Deus se revelando em tantas coisas. Quem ouviu hoje de manhã, depois, se for possível, eu coloco também para todos um áudio do dia 24 de agosto à noite para o dia 25. No dia 24, que era o domingo, eu fiz o seguinte: eu pedi tanto a Deus, pela ação do Espírito Santo, que me revelasse como seria o lançamento dos códigos de conduta e dos códigos de Salomão, com os provérbios de Salomão, que fez com que Salomão se tornasse o rei, digamos assim, o rei mais rico da face da terra. E eu pedi tanto naquela noite, quando que fui dormir, eu pedi tanto, Senhor, mostra-me, dá-me um sinal de como vai ser. Mas eu dormi tão cansado, e depois, na segunda-feira, levanto às 4 horas, não consegui, não lembro mais se eu tive sonho ou não. Porque não lembro, né? Pode ser que eu até tenha sonhado, mas não gravei, não teve sonho. Em outras palavras, não teve sonho. Aí uma pessoa, a Rosana, na verdade, Rosana, a filha do Italiano, lá de Uruçanga, lá da comunidade Rio Bar Vermelho, ela teve um sonho. Ela teve um sonho, mas só que esse sonho não foi apenas um sonho. A filha dela, pequena, quando acorda, ela diz: mãe, eu sonhei. E o sonho da filha tinha sido o mesmo sonho da mãe. E a mãe, ela sonhava, a Rosana sonhou que no corpo, nos braços, saíam códigos. Eram códigos, diz ela. Eram códigos que saíam dos braços, saíam do corpo, códigos. E que, naquele sonho dos códigos, apareceu uma menina. Era uma criança. A filha também sonhou que era um homem com uma criança. Mesmo sonho da mãe. Aí ela não sabia, aí ela me procurou no sonho. No sonho ela me procurou e eu disse para ela o seguinte: este sonho são os sonhos dos códigos. Os códigos que são pequenos se avolumam e se tornam grandes. Mas aí, passou. De manhã cedo ela vem para a cidade, na segunda-feira, e naquele dia demorei um pouco mais para ir para a cave. Ela me encontra na cidade. Ela diz: padre, que coincidência, à noite eu sonhei contigo, sonhei a noite toda contigo. Mas eu estava apressado, eu falei: bom, depois eu te ligo. À noite, quando que eu fui, saí daqui, fui para casa, à noite eu liguei para ela. Ela me contou e ela disse: padre, você tem o significado deste sonho, porque esse sonho é como se fosse mais para ti do que para mim. Falei: que então me conta o sonho. Ela me contou e eu disse a resposta que Deus me deu, dizendo o seguinte: agora de início quem tem os códigos é a criança.
os códigos vão ser como para uma criança. Muitos não vão entender, não vão conseguir fazer, vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco assim de um linguajar que talvez eles não sabem, outros não vão saber nem mexer no celular, outros não vão conseguir nem abrir as mensagens, outros vão ter que pedir ajuda, como uma criança que pede ajuda, outros vão ter que chegar lá, pedir para o neto, uma neta ou alguém, dizendo, abre aqui, me ajuda aqui, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou escrever, o que é que eu vou responder. É como uma criança pequena, que ainda precisa de ajuda. Mas aí mostrou o seguinte, que tinha um homem. Tinha a criança que é o começo e o homem que era o fim. Esses códigos vão se tornar grandes, vão se tornar fortes, vão se tornar robustos, vão se tornar maduros, vão se tornar inteligentes, vão se tornar códigos de superação, código de valentia, código de superação, um homem determinado, um homem forte, um homem, enfim, capacitado, um homem que vai para frente. Então, olha só o que o Senhor está me dizendo, hein? Esteve me dizendo naquele dia. Então, esses são sinais que Deus nos mostra como Ele age em cada um de nós, como Ele age para nos dar exatamente as informações, para Ele falar. Muitas vezes nós aqui na cave, teve um dia, né? A gente sempre, depois aqui da live, depois do vídeo, nós sempre fazemos as nossas orações. Aí teve um dia que pedimos a palavra, pedimos, Senhor, fala com a gente, que nós queremos ouvir o que tu tem a nos dizer. Tem dias que o Senhor, né, dá assim uma resposta para nós, contente, alegre, feliz. Mas teve um dia que depois nós falamos assim, pô, né, hoje o Senhor está bravo com a gente, vamos andar no caminho aí, porque Ele deu um puxãozinho de orelha na gente também. A gente tem que aceitar. Nem tudo aquilo que a gente pede para Deus, Deus aceita. A gente sempre quer que Deus faça a nossa vontade. A gente nunca aceita a vontade de Deus, é preciso estar aberto para receber a vontade de Deus. Deus pode dizer que sim, Deus pode dizer que não. E você viu que quando Deus não atende o pedido de alguém, esse alguém se revolta contra Deus? Eu pedi para Deus, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Tá. E quantas vezes Deus falou contigo, Deus te pediu e você não atendeu? Agora, porque Deus não te atendeu a hora que você queria, agora você vai brigar com Deus? Porque Deus não podia fazer isto. Onde é que Deus, eu pedi tanto para Deus? Vá. Se você fizer tudo aquilo que Deus te mandar e pedir, é uma coisa. Aí você pode dizer, Deus, eu estou fazendo tudo da melhor forma possível. Eu estou colocando em prática os 10 mandamentos. Eu estou colocando em prática os ensinamentos. Eu estou fazendo tudo certo. Mas será que nós podemos dizer isto? Será que nós podemos culpar a Deus? Por Deus às vezes não nos ouvir? Eu mesmo. Quantas vezes que eu já rezei para a cura de alguém e não foi ouvido? Mas depois, sabe o quê? Deus me diz, mas eu curei aquela pessoa interiormente. Você me pediu a cura para aquela pessoa. E muito mais do que a cura física, eu curei interiormente. Eu dei a graça de que você pudesse ir lá, Padre, e dar a ele a unção dos enfermos, e fazer com ele a confissão, em preparação, purificação, libertação. Então, Padre, eu curei o seu coração, eu curei a sua mente, eu curei o seu espírito. Ele foi curado, sim, Padre. Então, às vezes, a gente tem que entender quando às vezes, a gente quer do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu jeito, Deus tem a sua fórmula de agir
no meio de nós e em cada um de nós. Por isso, vou encerrando por aqui. Ainda bem que hoje eu falei que eu ia fazer rápido, né? Ainda bem que eu falei que eu ia fazer rápido, meu Deus do céu! Quando o assunto é bom, quando a orientação é boa, quando vale a pena, né? A gente até se alonga, né? Uma leitura dessa muito linda, muito bela, muito maravilhosa. Então, vou fazer o seguinte, enquanto você coloca lá a água para ser abençoada, eu vou beber um pouco dessa outra água aqui para poder dar a bênção. E sendo assim, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nesse dia, dia de Nossa Senhora das Dores, que Deus que é Pai Todo-Poderoso abençoe a água, para que a água seja para nós sempre o alívio, seja para tirar toda e qualquer dor, a dor das incertezas, das dúvidas, a dor das coisas que acontecem na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, a dor da incompreensão, a dor de que as pessoas nos abandonam, a dor de ser rejeitado, de sermos rejeitados, a dor daquilo que nós falamos e que confiamos nas pessoas e depois as pessoas nos viram as costas, nos difamam por aquilo que nós falamos. A dor daqueles que confiam no outro e o outro vai e leva a conversa que era segredo para frente. A dor de quem, por uma injustiça, foi mandado embora de um emprego. A dor de quem sentiu a perda, a traição de um amigo, de uma amiga. Quem sabe que está em casa depressivo, desanimado, abatido, sem forças para se levantar, sem forças para viver, sem força para ter um brilho na vida, sem força para poder dizer: eu preciso me levantar para andar, porque ainda não consigo nem ficar de pé. A dor de quem perdeu alguém num acidente de trânsito. A dor de quem foi que feriu alguém na rua ou que levou alguém até ao óbito. Estamos hoje rezando por essas dores, por essas dores que estão dentro de cada um de nós, no mais íntimo do nosso ser, e que às vezes nos fazem chorar, colocam traumas para nós, traumas daquilo que aconteceu, porque foi muito forte, aí nos dá um medo, aí entra o alerta, aí a gente não consegue mais andar, sair, dirigir, conversar, namorar, porque tivemos traumas, porque tivemos acontecimentos na nossa vida. Que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe todos aqueles que se separaram, que ficou um coração dolorido, um coração entristecido. Quem foi deixado no namoro, no noivado, quem estava sonhando com festa bonita de casamento, relacionamento, e aquele castelo foi tudo água abaixo. Deus abençoe. Aquelas pessoas que estão sendo, por causa do bullying nas escolas, que estão sofrendo, que não querem mais ir para a escola, que não querem mais viver. Oh, Nossa Senhora, ajude. Aquelas pessoas que foram também discriminadas por causa da cor, por causa do jeito, por causa que é mulher, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Meu Deus, quantas dores. Quantas dores de uma mãe que tem o filho preso por causa de vícios, por causa daquilo que fizeram de errado. Quantas pessoas
até mesmo os filhos que estão tristes porque os pais estão se separando. Quanta dor de um jovem que tem o pai e a mãe doentes, acamados. Quantas dores, não é mesmo? E por aqui e por aí a lista seria longa, mas eu peço que, por intercessão de Nossa Senhora, Deus abençoe a água e que esta água possa ser também um consolo para nós, um refrigério da alma. No momento da dor, possamos também sentir o refrigério da alma. Que o Senhor nos abençoe, Senhor abençoe a água. Que assim seja e assim se faça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.